Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos iniciar um assunto novo. Hoje a gente vai estudar as funções exponenciais. Bora lá? Sem mais enrolação. Então, antes da gente começar o estudo das funções exponenciais, vamos relembrar o que são as potências, né? Porque as funções exponenciais vão depender diretamente das potências. Caso tu não lembra, é um bom momento para a gente começar a fazer essa revisão. Então, olha aqui para a tela, presta atenção e vamos lá. O que são as potências, né? As potências, elas expressam uma quantidade de números que tu pode multiplicar eles referente ao valor da potência. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma potência de 2, esse número vai ser multiplicado ele mesmo 2 vezes. Se eu tiver uma potência de 3, eu vou multiplicar esse número 3 vezes, não 3 vezes ele, mas ele 3 vezes. Por exemplo, olha aqui, 2 ao quadrado, se eu tenho um 2 aqui, quer dizer que esse 2 aqui de baixo vai ser multiplicado 2 vezes. 3 elevado na 4, quer dizer que o 3 vai ser multiplicado 4 vezes. Menos 2 elevado ao quadrado é o menos 2 multiplicado 2 vezes. Quando a gente tem um número elevado na zero, ele é igual a 1, tá bom? Isso é uma regra. Qualquer número elevado na zero é igual a 1. Mais pra frente a gente vai ver por quê. E aqui eu generalizei, né? Eu tenho um número elevado a qualquer quantidade, ele vai ser n vezes multiplicado. Mas vamos lá. Vamos lembrar das propriedades da multiplicação de duas potências. Quando eu tenho duas potências em que a base, esse cara aqui de baixo, o A, se chama base, em cima o expoente. Quando a base é igual, o que a gente faz com o expoente? A gente soma os expoentes. Olha esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado vezes x na 3 é a mesma coisa que x na 5, porque mantemos a base e somamos os expoentes. 3 mais 2, 5. A divisão é diferente da multiplicação, ó. Se eu tenho duas potências se dividindo, de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Isso é, olha esse exemplo, ó. X na 5 dividido por x na 3. Bases iguais, que é o x. Mantenho a base e subtraio de cima pelo de baixo. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Quando eu pego uma potência e elevo ela a outra potência, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a base e multiplicar os seus expoentes. Por exemplo, aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com esse parênteses. Se tiver parênteses, é isso que tu tem que fazer. 2 elevado ao 3, né? 2 elevado ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? 3 vezes 2, que vai ser 6, que é 64. Tá bom? Presta bastante atenção nessas propriedades, porque durante a realização dos exercícios, a gente vai usar elas bastante. E eu quero que tu tome um cuidado. Olha o que eu falei, agora aqui, ó, eu não tenho um parênteses. Então eu tenho que daí sim fazer a potência do meu expoente. O que eu quero dizer com isso, ó? 2 elevado na 3, 3 elevado na 2. Não tenho parênteses aqui, eu não vou multiplicar esses expoentes, eu realmente vou fazer, ó. 3 elevado ao quadrado é 9. Então 2 na 9, 512. Menos um número elevado a um expoente. Este menos aqui, ele está do lado de fora, ele não faz parte da conta. Então o teu resultado vai seguir com esse negativo na frente. Se eu tenho um parênteses e aí eu estou elevando ao quadrado, o negativo não aparece. O mesmo vale aqui, ó, 2 na 3, ele é um número negativo, e menos 2 elevado ao cubo, ele também vai ser um número negativo, porque vai ser negativo vezes negativo vezes negativo. Potências da multiplicação. Eu sei que está aparecendo bastante, mas como é um vídeo, tu pode ir mais devagar, tu pode pausar. Então tenta verificar os exemplos de cada propriedade para tu poder relembrar, ou assim, ou qualquer forma ver pela primeira vez. Então a potência da multiplicação, se eu tenho dois números multiplicados e elevo eles, é a mesma coisa que eu elevar o primeiro na n e o segundo na n, seguindo essa multiplicação. Então olha esse exemplo aqui, ó. 2x elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo, tá bom? Opa!
E expoentes negativos. O que se representam expoentes negativos? Quando a gente tem um expoente negativo, a gente pode simplesmente escrever o número 1 e dividir pela mesma função que a gente tem aqui, só que com o expoente positivo agora, sendo o a sempre diferente de zero, tá, pessoal? A gente nunca pode dividir nada por zero. Então, um número elevado a um expoente negativo é igual a 1 dividido por esse mesmo valor sem o sinal negativo. Olha esse exemplo aqui, ó. 2 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado, que é 1/4. Então, eu faço 1 dividido por essa mesma componente sem o sinal negativo. Aqui eu também posso fazer o inverso, pessoal. Se o meu sinal negativo está embaixo, ele pode ir para cima positivo. Então, olha aqui, ó, 2 dividido por x na menos 4 é a mesma coisa que 2 vezes x na 4. Por que isso acontece? Porque olha aqui, ó, x na menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre x na 4. Divisão de duas frações é mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida, por isso que a gente chega nesse resultado. Se eu tenho uma divisão e um expoente negativo, isso é igual ao inverso, aqui ó, trocar a posição da divisão e ficar com o expoente positivo, tá bom? Radicais, que são as raízes. A raiz enésima de qualquer número elevado a um expoente é a mesma coisa que esse número elevado no que tem, ó, o cara que está dentro dividido por cara que está embaixo, que está de fora. Então, quem está dentro por quem está fora. Ó, 3, o que a gente vai fazer? A gente vai manter este valor aqui dentro e vai escrever o quê? 3 elevado na 5/4. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo. Ou melhor, 3 na 5 é a mesma coisa que 3 na 4 vezes 3 na 1. Esse 3 na 4 vezes 3 na 1, a raiz quarta disso é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 na 4 vezes a raiz quarta de 3 na 1. Raiz quarta de 3 na 4 é 3, e raiz quarta de 3 é 1. Então, eu posso transformar dessa maneira. Multiplicação de mesma base mantém a base, somos expoentes. 1 mais 1/4, 5/4. O que eu vou te pedir, para não ficar tão obscuro isso tudo que a gente está vendo? Tenta refazer cada um desses exemplos bem devagarinho, que nem esse aqui dessa radiciação. Vai fazendo bem devagarinho, bem detalhado, até chegar à mesma resposta que eu cheguei. Se tu tiver na dúvida, tu pode olhar aqui no vídeo de novo, tá? Mas eu peço que tu pratique todas essas propriedades, porque em funções exponenciais a gente vai usar bastante isso. Em alguns momentos eu vou relembrar ela para a gente fazer os exercícios, mas em outros eu vou simplesmente usar, só vou fazer uma lembrança de qual propriedade eu estou usando, mas eu não vou fazer ela por completo, tá bom, pessoal? Porque espera-se que vocês já tenham visto isso nessa altura do campeonato. Mas eu vou relembrar em alguns pontos, somente em outros que não. Pra gente não ter problema, peço que tu olhe bem devagarinho e relembre todas, tá bom? Outra coisa também, números muito grandes e muito pequenos. A gente pode usar uma coisa chamada notação científica. Tu já deve ter ouvido falar. Se não ouviu ainda, em física tu vai ouvir. Quando um número é muito grande, a gente pode contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E escrever 10 elevado a esse número de zeros. Quando o número é muito grande, a gente conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escreve 37 vezes 10 elevado na 9. Quando o número é muito pequeno, quando tem vírgula desse tipo, a gente escreve 10 elevado na menos 1. Por que menos 1? O número de zeros é o que vai representar. 0,01. Quantos zeros eu tenho? 2. 10 na menos 2. 0,000005. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 5 vezes 10 na menos 6. Tá? Isso aqui também tu já deve ter visto, já não é algo novo para ti. É só para a gente relembrar esses conceitos para a gente poder usar no estudo das funções exponenciais. E para a gente finalizar a aula de hoje, vamos resolver esses 3 probleminhas aqui para a gente relembrar como que a gente usa no geral das nossas funções exponenciais. Se tu quiser pode dar uma pausa, tentar aí, e aí depois tu vem comigo aí que eu vou resolver todos eles contigo. Então, vamos lá.
Como é que a gente resolve esse primeiro aqui, ó? Esse primeiro, ó, lembra? Vou fazer até aqui embaixo e depois eu vou apagando eles. Então, o que que acontece, ó? Primeiro, eu vou escrever o que me interessa. O que tem ali, ó? 2 na menos 1, lembra que isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. 2 na 0 é a mesma coisa que 1. 4 na menos 1, mesma coisa que 1 quarto. Substituindo todos esses valores ali, o que que eu vou ter, ó? 1 meio mais 1 dividido por 1 quarto. O que que vale isso aqui, ó? 1 meio mais 1 é igual a 3 meios, dividido por 1 quarto. Então, o que que é a divisão de duas frações? Mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Então, isso aqui deu 12 sobre 2, que é 6. Então, esse primeiro cara aqui vale 6. Vamos fazer o outro? Nesse segundo, ó, menos 2 elevado na 4, certo? Isso aqui vai valer quanto? Isso aqui vai valer 2 elevado na 4. Isso aí é a mesma coisa que 16. Então, isso aqui dá menos 16. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. 15 elevado na 0 é 1. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 4. E 1/3 elevado na menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1/3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1 nono, vamos fazer mais um passo aqui para tu não te confundir. 1 dividido por 3 ao quadrado, a mesma coisa que 1 dividido por 1 nono, que é igual a 9. Vamos fazer as substituições ali, ó. Menos 16, mais 4, mais 1 dividido por menos 4, mais 9. Isso aqui vai ficar 16, 15, 14, 13, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Menos 11, 9, 8, 7, 6, 5, dividido por 5. Então, é menos 11 quintos, tá bom? No nosso último item, o que que a gente tem? 3 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1/3. 5 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1/5. E 2 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. Então vamos lá. 1/3 mais 1/5, tudo isso dividido por 1 meio. Aqui em cima, ó, eu vou multiplicar e dividir por 5, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 1, não vai modificar. E que eu vou multiplicar e dividir por 3. Se tu não está entendendo o que eu estou fazendo, tem um vídeo no meu canal que explica exatamente como fazer esse tipo de soma de frações. Dá uma olhada lá. 5 dividido por 15, mais 3 dividido por 15. Isso tudo dividido por 1 meio. Então, isso aqui vai dar 5 mais 3 dá 8. Divididos por 15, divididos por 1 meio. O que a gente faz? Mantém a de cima e multiplica pela de baixo, invertido. Isso aqui vai dar 16 sobre 15. Então, isso aqui vale 16 sobre 15. Deixa eu botar aqui, isso aqui a gente achou menos 11 quintos, né? Então, com isso a gente finaliza esses 3 exercícios. Peço que tu reveja esse vídeo para tu lembrar desses conceitos, porque vão ser bem importantes quando a gente fizer os nossos exercícios de funções exponenciais. Nos vemos na próxima aula. Tchau!